Olá a todos e todas. Estamos mais uma vez nessa quarta-feira aqui para bater um papo super descontraído, mas super importante aí. Vamos hoje de Economic aí. Vamos dar boa noite aí para os nossos convidados. Boa noite, Matheus. Boa noite, Jorginho. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Matheus. Muito bom estar aqui com vocês. Antes de a gente provocar aí nossos convidados aqui, né? Um tema super importante. Vou apresentar, né? Os nossos convidados, né? Nosso convidado é o Matheus da Cruz. Ele é mestrando em Economia de Política Mundial na Universidade Federal da ABC. Ele é bacharel em Ciências Econômicas e bacharel em Ciências e Humanidades, ambos pela UFABC. Ele é graduando também em Políticas Públicas na UFABC. Ele é membro do coletivo Vozes e coletivo LGBT Prisma. O nosso segundo convidado é o Pedro Henrique da Silva. Ele é Scrum Master, depois ele vai explicar o que é um Scrum Master para a gente. Ele é consultor organizacional do Banco do Bradesco. Ele é graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Membro do cursinho Vladimir Herzog, da Rede Emancipa. E ele é produtor de conteúdo sobre economia. Então, nossos convidados aí, super requisitados aí, né? Então, vamos pro bate-papo. Então, não esquece aí de curtir, né, nosso canal, YouTube, Facebook, Instagram, Steam é Nós. E vamos para essa conversa junto comigo aí. Meu nome é Jorge Costa. Então, vamos começar por ordem alfabética, é só a primeira pergunta, né? A gente já fez essas apresentações, mas diz aí, Matheus, quem é o Matheus aí, sem ser o Matheus acadêmico aí? Que o Matheus, de onde o Matheus vem? Quem que é o Matheus? Conta pra gente aí. Ô, Jorginho, você falou do Pedro, da questão de ser educador popular, né? E é uma coisa que eu não coloquei, porque eu tô sentindo muita falta nesse. Eu sou professor educador popular da rede de cursinhos Uniafro também aqui no ABC, né? E é uma das coisas que eu mais feliz é quando eu tô naquele espaço, que é no projeto Meninas e Meninos de Rua, quando eu posso dar aula, falar sobre o que eu gosto, né? Às vezes eu falo, as minhas aulas, a maioria são sobre geografia. Eu sou coordenador do núcleo Tia Jura, em São Bernardo do Campo. Então é isso, um pezinho na economia, o outro nas políticas públicas e o outro na educação popular. Eu sou de Guarujá, sou da periferia de Guarujá, na verdade nasci no Morrinhos, que é um bairro afastado, é perto da praia, obviamente, porque é uma cidade praiana, mas já é numa região periférica, já é numa região desigual, que não compartilha economicamente dessa parte boa da cidade. Sou filho de mãe solo, empregada doméstica, e eu acho que isso é o que me faz hoje um economista com outro olhar diferente, né, com as raízes diferentes. Antes de entrar na FABC, eu morei um tempo em Minas. Apesar de ser, né, nascido em São Paulo, meu coração é bem baiano, porque minha família é baiana. Então, assim, tenho dificuldades com essa identidade paulista, né? E, e é isso, sou LGBT, né? Tô no coletivo Prisma da Andara dos Santos, porque não basta apenas ser LGBT e não é apenas purpurina, tem que organizar e lutar para sobrevivência de muitos e muitos, né? A gente está num período difícil e essa semana aqui no ABC aconteceu algo bem trágico que é muito que devia a coisas fantasmas que a gente deixa no século passado que revivem. Uma pessoa LGBT morreu queimada e isso é muito triste, então isso me mobiliza também, né? Enquanto indivíduo, profissional, pessoal. E sou do coletivo Nego Voz também, que eu sou muito feliz de estar com uma galera, sentindo muita falta daquela galera também de se reunir na faculdade com os meus amigos, com os meus irmãos, né? Acho que é isso, já falei demais.
Falou não, mandou o papo, mandou o papo. E você, Pedro? Quem que é o Pedro aí, sem ser o Pedro Scrum Master? Quem é o Pedro aí? Mano, eu acho que mais um sobrevivente, né? Como diria aí o Racionais e alguns outros grupos de rap. Enfim, cresci no Grajaú, zona sul de São Paulo, né? Moro aqui no Grajaú ainda. Todas as minhas vivências elas vêm daqui, tudo que eu tenho de melhor de família, de pessoas e amigos e a proposta de pessoa que eu acabei construindo sai daqui também. Então, esse olhar, como o Matheus falou, né? Cada raiz que faz parte da gente vai formando nosso olhar para o mundo, né? Para tudo, inclusive para a economia. Passei pela UFABC também um tempinho, né? Assim, eu sempre quis muito estudar, que eu acho que meu irmão mais velho sempre colocou isso tanto na minha cabeça quanto na dos meus irmãos, que o caminho possível de gerar alguma mudança, não só mudança individual, né, mas uma mudança coletiva, de realidade coletiva, ele passa pela educação direta e indiretamente. Então eu sou eu gosto muito da área de educação, né? Tanto que o Jorge, sabe, bem me convidou lá para a Rede Emancipa em 2013, quando foi inaugurar no Grajaú, e eu aceitei de bate-pronto, falei, não, beleza, não sei muita coisa, mas eu vou lá, vou lá. Eu acho que o caminho mora muito ali. Hoje tenho participado de algumas organizações de roda de conversa na Rede Emancipa, né? Não necessariamente dando aula, né, nesse primeiro semestre. Agora no segundo, pretendo voltar a participar também dessa formação de rodas de conversa, para tentar dividir e me construir do meio disso. Então, Pedro, é isso, mais ou menos isso. Sou muito família, gosto de samba, gosto de churrasco e feijoada. Quem não gosta, né? Quem não gosta de É isso. cerveja? Boa, essa que é a ideia, né? Já conhecemos quem são os nossos cientistas aqui, quem são os nossos economistas aqui, para a gente fazer esse bate-papo, né? Vou começar agora com o Pedro. Pedro, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu ponto de vista, o que é economia e qual que é a importância da economia, mas sempre focando assim, né, em quem não sabe o que é economia, né? Então, fala um pouquinho para a gente. Eu acho que essa é a parte sempre mais difícil e que eu sempre tento melhorar, cara. Conversar com quem não é da economia, porque com economista ninguém gosta de conversar. Mas o que é economia, né? Economia é uma área que estuda a organização da vida material das pessoas. Tem, por exemplo, sei lá, a medicina, que vai olhar a parte da saúde física, né, corporal da pessoa. Tem a psicologia, que vai tentar olhar a vida, enfim, a parte da psique do indivíduo, né? E a economia, ela olha um pouco desse aspecto da vida material das pessoas. Mas não a vida material só no sentido de dinheiro, 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 money, 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 né? Mas essa organização mesmo, né? De como é que a gente se organiza em sociedade para que a gente consiga, de uma forma ou de outra, ampliar cada vez mais a possibilidade de uso dos recursos, né? De que todo mundo tenha acesso, né? Que mais pessoas tenham acesso aos recursos, né? A uma série de coisas, para que isso possibilite a pessoa a construir a sua vida, se constituir enquanto indivíduo e participante da sociedade. Eu vejo economia dessa forma, né? Para mim, acho que isso é economia, como é que a gente se organiza. E a importância dela, para mim, mora justamente aí, né? Quando você pensa em viver em sociedade, em viver coletivamente, falando desde dentro de casa, tá ligado? Falando desde tipo, em família, falando com os amigos e todo mundo, tem uma parte da nossa vida que a economia nos ajuda a ordenar, né? Então, a importância da economia para mim, a economia para mim é isso, e a importância também está bastante associada a isso. Boa. E você, Matheus, conta pra gente aí um pouquinho.
A sua visão aí, da visão do economista Matheus. Realmente é bem difícil, é uma definição e uma definição, mas eu vou partir de um ponto de um pouco de como eu gostei de economia, sem saber ainda o que era economia, né? E aí a minha talvez paixão, não sei se eu sou um apaixonado por economia, essa é uma questão, mas, mas foi quando minha mãe conseguiu uma revistinha que ela achou no lixo, do IBGE. E aí no IBGE tinha vários mapas que falavam um pouco sobre a economia do Brasil, onde produzia determinadas, onde era maior agropecuária, serviços, as rendas salariais, as faixas salariais, a questão da pobreza, a questão da desigualdade. E aí essa revistinha, querendo ou não, abriu o meu olho, que até hoje eu lembro dela, e eu lembrei dela hoje, quando você perguntou o que é economia, porque economia para mim é um pouco isso, entender que existem desigualdades permanentes nessa sociedade, no modo que a gente está organizado, né? E a economia faz parte desse sistema, né? Tem desse conjunto de atividades, né? Economia está no salário, economia está quando a gente olha para os tipos de trabalho, quando a gente olha pelas limitações de renda dos indivíduos. Economia está impressa quando a gente vê uma casa muito luxuosa, né? E a gente vê outra casa muito simples, com poucos materiais, com pouca infraestrutura. Isso tudo, essas pessoas que vivem, cada uma nessas casas estão interligadas. Essa questão da água e luz de cada casa também está interligado. A questão de acesso à escola está interligado, e isso tudo está interligado através da economia, através da distribuição econômica, talvez, ou através do modo que a gente organiza o Estado, o modo que a gente organiza as nossas relações econômicas, o modo que a gente controla ou não controla, na verdade, né? Então, a economia está impressa tanto nas pessoas, né? Quando nós transmitimos determinada visão para os outros, quanto nas nossas relações, né? Alguns autores falam que o trabalho é intrínseco à condição da vida humana, né? E eu acredito nisso, né? O trabalho está intrínseco, mas as condições de trabalho são dadas por esses fatores e agentes econômicos e alguns indivíduos que conseguem ter maior controle sobre a economia, né? Como é que a gente já foi um dos maiores PIBs, e aí talvez a gente fale mais aqui, né? O que é PIB, né? Vou falar então, porque já... Pode falar. O PIB é o Produto Interno Bruto, todos os bens e serviços produzidos finais no país, né? A somatória de bens. Ou seja, a gente consegue produzir bens que somam no seu valor final, né? Ao final de um celular, uma mesa, que a gente consegue ser uma das maiores economias do mundo, né? Falando em Brasil. Só que esse mesmo país que consegue gerar tanta riqueza é um dos países mais desiguais do mundo. Então, isso é economia, né? Olha que causa isso tudo, né? Isso não é apenas economia, né? É o sistema que rege a economia. Então, a economia, para mim, é isso. E a importância da gente entender a economia é a importância da gente pensar alternativas a isso, né? Como a gente torna a sociedade menos desigual, como a gente quebra essas barreiras de acesso, como a gente tem condições mínimas para as pessoas se desenvolverem, né? Não apenas as pessoas, mas como a gente mantém a nossa escassez de recursos naturais, né? E aí a economia vai dividir em vários assuntos, temas: economia do meio ambiente, economia urbana, economia do trabalho, e é muito louco, né? Porque todas essas economias em algum momento da nossa vida, né?
a gente está conectado com um produtor de alface que está bem distante da gente, como a gente está conectado também com um trabalhador lá na China que está colocando um parafuso num material que a gente vai usar aqui. Então a economia também conecta, né? Conecta pessoas que se aproximam através do trabalho delas. Então é isso. Senão eu vou cortar aqui, senão eu fico falando demais. Tá muito bom, continua. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Eu só tenho, não sei nem se eu comento ou se eu aplaudo, né? Mas eu acho que é muito, concordo muito com o que o Matheus falou, que a economia conecta as pessoas, né, através de cadeias produtivas, através do trabalho, através dessa proposta de organização. E eu acho que, eu acho não, né? Tenho certeza que o motivo principal de eu querer estudar economia passou por isso, né? Como eu comentei, eu comecei lá na Federal da ABC, no BCIT, no famigerado BCIT, né? Que vocês conhecem bem. E em 2013, quando eu fui começar como educador na Rede Emancipa, conhecendo o Jorge, e 2013 foi aquele ano de junho, né, das jornadas de junho, e todo aquele movimento acontecendo no Brasil e no mundo, e eu sem conseguir entender, sem conseguir ter ferramenta para minimamente entender aquele movimento que não estava acontecendo só aqui, né, essa insatisfação, e ainda que acontecesse só aqui, ele era muito grande, né, tinha muita gente na rua, estava conectando um monte de gente em torno de insatisfações N, né? Então, eu pensei muito nesse período onde é que eu posso, que curso que eu posso tentar fazer, né? Que eu posso tentar seguir na vida para ter alguma ferramenta, não para explicar, né? Mas para conseguir entender pelo menos uma parte do que está acontecendo. Claro que outras ciências vão dar ferramentas também, né? Mas eu encontrei muito na economia isso. Então, por isso que eu fiz essa mudança de curso, saí lá da UFABC, fui para a Unifesp com esse objetivo, né? Alguns anos depois, fui para a Unifesp para tentar, eu quero entender um pouquinho esses movimentos que estão acontecendo, justamente por entender, como o Matheus comentou, que a economia é aquilo que conecta as pessoas, é uma das coisas que conectam as pessoas, né? Através do trabalho, através da produção, através de satisfações ou insatisfações, né, desses mesmos encontros aí em alguns momentos. Então eu só tinha isso para adicionar mesmo, porque foi muito boa a fala do Matheus, de verdade. Boa. Então, lembrando aí, quem está acompanhando, pode mandar as perguntas aí para os nossos convidados, que a gente realiza as perguntas e coloca eles sob pressão aí, que as perguntas chegam na hora e eles têm que responder. Né? Então, voltando aí, o Henrique Crispim Fernandes, tá dando boa noite aí. Já manda a pergunta, Henrique. Vamos deixar os nossos convidados aqui bem tranquilos. Vamos voltar. Faz aí, manda a pergunta. Vamos voltar aqui. Henrique. Matheus, fala um pouquinho do que você trabalha pra gente. E aí depois a gente vai fazer a pergunta sobre como você é o especialista aqui em política mundial, né? Então, logo mais vai ter pergunta da política mundial para você. Fala pra gente um pouquinho com o que você trabalha hoje. Tá certo. Jorginho, eu me formei em economia, né? Mas eu amo políticas públicas. E aí eu pensei no mestrado em economia política mundial, algo que unisse um pouco isso. No meu mestrado, eu olho a questão da uberização do trabalho e tento entender as questões raciais que estão impressas na uberização do trabalho. Mas o que é isso? Né? Uberização do trabalho é um tema que é discutido recentemente, que é o modo que a gente organiza parte do trabalho relacionado aos serviços, que a gente está organizando um tipo de trabalho, né? E aí, meu intuito na minha pesquisa, né, na minha dissertação, é entender as questões raciais quando a gente utiliza algum dos serviços que são uberizados, né? Provavelmente todo mundo aqui já conhece, sabe o que é um Uber,
mas tem serviços similares que se assemelham ao que o Uber presta, né? É acessar um aplicativo, solicitar um tipo de serviço, seja como... E aí esse tipo de serviço tem um entregador, né? Ou se pegar o caso do Uber, tem um motorista. Então, olhar para esses trabalhadores e ver em quais condições socioeconômicas desses indivíduos e qual é a realidade social e racial disso tudo. Será que existe discriminação? O que a gente mantém racialmente das nossas relações, que a gente reflete nas nossas relações de trabalho? O que a gente carrega do colonialismo que está impresso nas nossas relações de trabalho, né? E aí o meu trabalho é sobre isso, uberização do trabalho e os traços do colonialismo, né? Que é entender essas marcas que ficam na gente e que mesmo que a gente tenha passado séculos, períodos, décadas, ainda mantém nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, esses preconceitos raciais, esse tipo de desigualdade, né? E não é só uma fala ou apontar ou discriminar diretamente que a gente permanece o racismo, o colonialismo, mas é no modo que a gente organiza a nossa vida também, no modo que a gente olha para o outro também. Então é um trabalho, realmente, um trabalho que está sendo bem trabalhoso para mim, mas eu estou bem feliz por isso, que é olhar como é que a gente pensa a uberização no trabalho século XXI e consegue identificar ainda, né, colonialismo nas nossas relações de trabalho, né? Olhando para esses trabalhadores que estão sem direitos trabalhistas, sem condições mínimas, né, de desenvolvimento, né? Quais garantias os trabalhadores têm que estão envolvidos na uberização do trabalho? Então, a minha pesquisa é sobre isso, né? Querendo entender como é que a gente pensa políticas públicas nisso tudo, né? Porque como é que a gente pensa horas de trabalho num serviço que você não consegue controlar as horas, né? Porque são dados privados. Tudo isso faz parte, eu vou querer tentar olhar, fazer, claro, obviamente, alguns recortes, porque pode ser algo muito extenso, tentar dar uma contribuição para a gente pensar essas novas formas de trabalhos, nem tão novas assim, né? O que são os motoristas de Uber, se não os novos taxistas? Ou os entregadores de aplicativos, já não existiam esse tipo de entregadores antes, né? Então, a manutenção de alguns trabalhos com novos nomes, essa investigação é parte do meu trabalho enquanto mestrando, né? É isso. Boa. Depois a gente vai voltar para discutir, que a gente vai discutir os novos players, né? Aí, as novas plataformas de trabalho, né? Que une, vamos dizer assim, quem necessita do serviço e quem tem o serviço, né? E essas plataformas fazem esse meio campo aí. E como que a economia tá vendo tudo isso aí. Daqui a pouco você responde isso aí, viu, Matheus? Vai guardando aí. Jogar essa bomba para você responder aí. E você, Pedro, conta um pouquinho pra gente aí do que você trabalha, o que é um Scrum Master, né? Conta pra gente aí o que é isso aí. Bom, nomes em inglês deixam tudo muito pomposo, né, gente? Vamos lá. Eu trabalho no mercado financeiro, né, na parte de gerenciamento de projetos e melhoria de processos, né? O Scrum, né? O Scrum Master é aquele cara responsável por garantir que um projeto ele siga uma metodologia Scrum, né? Que é, no final das contas? É uma metodologia, a gente chama de metodologia ágil para execução de processos, onde eu pego um projeto gigante e quebro ele em um que a gente chama de sprints, né? Quebro em algumas sprints. Cada sprint ali, cada corridinha dessa tem uma entrega ali de um MVP. E nisso, a melhoria de processos, ela vai acontecendo em etapas menores, né, em escalas menores, em etapas menores, mas de forma mais rápida, né? Então, é muito que hoje, as empresas, hoje não, né, mas já há algum tempo, as empresas de tecnologia já usam, né? Então, eu entrego um serviço, testo lá com o cliente já, o cliente me dá o feedback e eu faço essa mudança e vou tendo um organismo vivo ali, nesse meu projeto, né?
e que o mercado financeiro tem adotado também para os seus processos, né? Porque o Matheus falou um pouquinho da uberização, ela age de forma direta, né, nesses serviços que o Matheus bem colocou, e de forma indireta também em outras empresas que nada tem relação de nascimento ali, necessariamente com o setor tecnológico, mas que estão se transformando agora, né? Então, o mercado financeiro tem acontecido muito isso, né? E outras empresas de diversos setores, elas estão se, entre aspas, uberizando, né, no sentido da organização da empresa, para que os processos aconteçam mais rápido e elas consigam acompanhar esse movimento que agora esse novo modelo essa nova dinâmica, não digo nem modelo, mas essa nova dinâmica da sociedade que a gente vive acaba requerendo, né? Então eu faço mais ou menos isso. Eu trabalho com gestão ágil de metodologia de processos, né? Como metodologia de processos, e também trabalho com gestões em cascata, que são aqueles projetos mais comuns, digamos assim, né? Que a gente já está mais habituado. Você pega um projetão, você tem uma data de início, uma data de fim, e aí você vai fazendo ele todo. Quando você termina, você entrega. Aí você descobre que aquele projeto já não faz mais sentido, ninguém quer aquilo, né? Então eu trabalho com isso no mercado financeiro. Produzo, que nem o Jorge comentou de início, tento produzir, né, alguns vídeos ali no meu Instagram mesmo, no IGTV, não cheguei a formalizar uns... Qual que é o canal? Qual que é o canal? Conta aí pro pessoal seguir você. Eu não tenho um canal no YouTube, mas tem lá meu Instagram, que é Pedro HQ_Silva, né? Quem tiver interessado, tem uma porrada lá de vídeo sobre economia, tem vídeo explicando um pouquinho o que é o Pix, que eu tento trazer mais o que são essas dúvidas do dia a dia aí, que pelo menos meus amigos me perguntam, ou em casa alguém me pergunta, e eu tento resumir algumas coisas e explicar, o Pix é isso, a inflação é isso, o arroz está caro por isso. Daqui a pouco a gente faz essa pergunta para você também aqui. Que você responde. Você e o Matheus respondem. Faço isso. Minha monografia, né, na Unifesp está olhando um pouco, está num caminho muito parecido com o que o Matheus comentou, né? Mas eu estou olhando muito a produtividade nesse novo setor de serviços, né? Com essa revolução tecnológica e o impacto disso no PIB brasileiro, né? Então, o pessoal costuma vender muito esse novo modelo, porque esse é um novo modelo, isso vai solucionar todos os problemas que os países em desenvolvimento têm, né? Então é só adequar a sua estrutura produtiva, a sua estrutura tecnológica, né? Esses novos mercados, enfim, atender essa nova demanda, mas o que eu quero entender é como essa oferta desses trabalhos chegam aqui, né? Antes de tudo, como isso impacta na produtividade aqui, no setor de serviços, sobretudo aqui no Brasil, e se isso realmente é um caminho que a gente pode vislumbrar como um caminho de retomada, como um caminho de crescimento e desenvolvimento econômico em si, né? Então, esse é uma das coisas que eu também estou buscando resposta aí, gente. Boa, tá todo mundo buscando muitas respostas aqui. Então, área de engenharia, né, a gente trabalha muito com projetos, né? Então, para a gente aí, o waterfall e metodologias ágeis, aí a gente, né, vem cada vez mais sendo implementado aqui no Brasil, né? Fazendo as adaptações, né, que veio da área de TI, né? Então, a gente vai acertando as coisas aí dessas infinitas metodologias aí, com um monte de nome, né? Praticamente faz a mesma coisa. Bota o nome em inglês, bota o nome em aramaico. Põe o nome em inglês para ficar bonito, porque se não tiver o nome em inglês, ninguém fala bem, né? De você, né? Então é tudo isso, né? Bom, já conhecemos agora mais do que nunca, a gente já vira super amigos aí dos nossos convidados, já sabemos muito sobre eles. Agora a gente vai mandar as perguntas mais cabulosas, assim, mais difíceis para eles responderem, né? Vou tomar uma água aqui. Vamos voltar para o Matheus. Vou jogar a bomba no Matheus, né? Matheus, explica para a gente, já que você começou a falar de PIB, né? Explica para a gente um pouquinho o que é o PIB e o que é inflação, que aí depois a gente joga outra pergunta cabulosa para o Pedro.
Acho que eu falei, né, no começo, o PIB é Produto Interno Bruto, e a soma de todos os bens e serviços produzidos, bens e serviços finais produzidos no país, né? Mas como é que a gente faz essa somatória, né? A gente tem consumo, a gente tem investimento, a gente tem os gastos governamentais, a gente tem as exportações e as importações que a gente faz, né? Existem diversos tipos de PIB, né? O PIB da demanda, o PIB da oferta, depende do que a gente quer olhar, né? Mas, de modo mais simplório, olhar o PIB é ver essa somatória do consumo, né? O quanto a gente consumiu de todos os produtos finais no Brasil, né? O quanto a sociedade brasileira conseguiu consumir tudo aquilo que produz, quanto o governo gastou, né? O quanto foi de investimento, né, que aconteceu no país também. Isso tudo fomenta a economia. Por quê? Porque está gerando trabalho, né? Ou as pessoas estão consumindo, se as pessoas consomem, gera trabalho também, né? E as exportações, o quê? Ou seja, o que a gente vendeu para fora? As importações, o que a gente conseguiu comprar, o que a gente precisou importar, né? E consumiu aqui dentro. E aí o PIB é isso, feito o cálculo de todos os bens e serviços finais, tentando enxergar o quanto da circulação, né, vou dizer, talvez não seja o melhor termo de dizer, mas quanto a gente conseguiu circular de dinheiro durante um período referente ao nosso consumo, quanto os trabalhadores, a sociedade brasileira conseguiu consumir, né? E aí a gente consegue saber quem consumiu o quê, o quanto consumiu, seja de 5 quilos de arroz, macarrão, o quanto o governo gastou, né? Para a educação, para a saúde, o quanto o governo pôde gastar ou não pôde gastar, porque isso gerou um impacto, né, na sociedade. E o quanto a gente conseguiu exportar. Será que a gente conseguiu exportar mais do que importar? Ou talvez a gente tenha exportado muito e importado pouco, mas o valor diferente, o real do dólar, causou que a gente, mesmo que a gente tenha exportado muito produtos que tinham um pouco valor agregado, a gente está um pouco no vermelho. O PIB vai mostrar um pouco disso, né? Porque ele faz essa somatória do consumo, do investimento, da poupança, os gastos governamentais, do saldo comercial de exportação e exportação, né? E é importante olhar para o PIB e tentar enxergar isso. Inflação, eu acho que inflação, como é que eu vou dizer de um modo... Se você quiser introduzir essa parte, Pedro, aí volta para mim e eu complemento. Eu acho Vou tentar aqui, Matheus, vamos junto. Uhum. Inflação, né? Eu acho que para ser mais simples assim, é a variação, né? O delta ali do agregado de preços, né? Então, enfim, você pode ter em um produto só, sei lá, um aumento de preços num produto específico. Tipo arroz? Tipo arroz, né? Vamos chegar lá daqui a pouco, né? Mas não necessariamente, né? Quando a gente mede um indicador lá, né? Claro que tem vários indicadores também para medir inflação, mas quando a gente pega o IPCA, que é o referencial que a gente mais, um dos referenciais que a gente mais utiliza, que a gente vê na TV e vê por aí, todo mundo fala. O que é o IPCA? As perguntas de... É o índice de preços, né, ao consumidor no agregado, né? O importante é sempre lembrar disso. O agregado, a inflação, ela mede essa variação de preços no agregado, né? Então ela pega um componente ali gigante de produtos, né, que nós economistas lá, né, e outras pessoas chamam de cesta básica ali, né, de consumo, e mede a variação mês a mês, a cada trimestre, a cada ano, quanto subiu, quanto variou dentro desse período. Isso é a inflação, é quanto varia uma cesta de serviços específico, né, uma cesta de bens e serviços específico
dentro de um período. Quanto eu tenho a variação de preço para mais ou para menos, que aí a gente já está falando aí de deflação, enfim, de outras coisas. Mas é esse índice aí. Eu estava tentando pegar um exemplo, e aí talvez do arroz seria bom, mas vou pegar uma pequena batatinha. Desculpa só, uma correção aqui, o Henrique colocou ali, índice de preço ao consumidor amplo. Eu comentei agregado, mas amplo tá como IPCA, tá bom? Uhum. Bom, Henrique, nós estamos esperando a sua pergunta, viu, Henrique? Pegar uma batatinha, e essa batatinha tem um determinado preço, só que a gente produz muita batata. E aí, do nada, o preço da batata começa a subir. E aí, esse preço da batata começa a subir, mesmo a gente produzindo muito. E aí, os consumidores de batatinha não vão conseguir comprar a batatinha, né? E isso mostra um pouco da inflação. Determinado preço que a gente teria, talvez, condições de consumir ele, mas eles não estão acessíveis para o trabalhador. Por quê? Porque o preço desse independente da oferta ou da demanda, está sendo interferido por esse ato inflacionário que faz subir e as pessoas não conseguem comprar, né? É o caso do arroz. Aí a gente entraria numa discussão gigante, né? Se a gente, pra gente, talvez, eu sou um pouco mais novo, eu não sei a idade de vocês, mas a gente não sabe, nunca viveu um período inflacionário em diversos produtos. Mas provavelmente alguém da nossa família já viveu um período inflacionário e sabe o que é o caos, uma mudança de preços que eleva o preço maior do que a renda dos trabalhadores, maior do que o salário. O salário mínimo é um termo recente para a gente ainda, né? E é difícil as pessoas compreenderem a importância do salário mínimo. Mas às vezes é possível compreender que determinados alimentos estão acima do salário mínimo quando ou acima de uma expectativa dos consumidores adquirirem, quando eles vão aumentando e mais trabalhadores com maiores salários não vão conseguindo adquirir ele, né? E aí tem essa relação entre os salários e os preços, porque se você inflacionar determinados itens, as pessoas não vão conseguir comprar e reduzir as suas compras. Então, às vezes a gente consegue medir a inflação até pelo preço do Big Mac, né? Que é um produto que é conhecido no mundo inteiro, um lanche, né? A gente consegue notar a inflação nos diversos itens dentro da nossa cozinha e não só nos alimentos, né? E essa inflação pode ser não só apenas não está no controle do governo, mas está no controle das pessoas que controlam esse tipo de produção da batatinha, entendeu? Então, talvez nem os trabalhadores que produzem batatinha vão ter acesso, né? Pela essa desigualdade que pode existir entre o preço e a realidade salarial. Eu tentei fazer de um jeito que fosse fácil. Eu vou aproveitar um pouquinho o comentário do Matheus. O Jorge falou que eu falo e eu falo um pouco. Para comentar um pouco sobre alguns tipos de inflação, né? Porque, assim, esse aumento generalizado de preços, ele não só pode ser um aumento associado à demanda, né? A demanda é aquilo, muita gente quer comprar um produto. Então, opa, eu sou o produtor, eu vou jogar o preço lá no teto, porque todo mundo está procurando, né? Então, vou ganhar um dinheiro em cima disso. Esse é um exemplo aqui hipotético, né? Não tô... enfim, um exemplo só para ilustrar. E eu também posso ter... Um exemplo real que acontece? Não é um exemplo real aqui, não tô apontando dedos. Mas a gente também pode ter inflação ali do lado da oferta, né? Por exemplo. Então, se por exemplo, o que o Matheus comentou, do cara que produz batatinha, se a produção de batata, o custo para produzir batata aumentar durante o período, sei lá, ele precisa comprar fertilizante, e aí entra um outro ponto que a gente pode comentar depois, que é o câmbio, né? O fertilizante ele compra fora, o dólar subiu, certo? Então, o fertilizante vai estar mais caro naquele período, isso vai aumentar o preço da produção de batatinha,
vai aumentar o custo para produzir batatinha, e essa batata vai sair mais cara na ponta. Isso não tem nada a ver com quem está procurando mais batata, mas sim a cadeia produtiva da batata ficou mais cara agora, né? Então, esse aumento de preços, ele pode vir também do lado da oferta, repassando ali uma ampliação, uma variação positiva no final. O Matheus comentou, não que eu seja tão velho assim, né? Mas o tipo de inflação inercial, né, também que a gente tinha períodos anteriores, que era aquela expectativa de inflação. A gente não esperava perceber se ia ter um aumento de custo na cadeia produtiva, ou se as pessoas iam estar procurando mais batata. Mas tinha uma expectativa que amanhã a batata vai estar mais cara. Por quê? Porque a moeda em si não tinha uma fixação muito vista como muito, enfim, positiva, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né? A nossa situação econômica era de muita incerteza. Então a expectativa de todo mundo é assim, gente, vai subir. Isso pelo histórico que vem de anos também, né? Então, como a gente teve ali dos anos 80 em diante um processo de pressão inflacionária muito grande, isso vai criando no imaginário social, né, no conjunto da sociedade, e aí fala de consumidores, produtores, o vendedor ali do meio e tudo mais, essa expectativa de inflação. Então, isso também tem esse tipo de inflação possível, que a gente não vive por enquanto, mas inflação inercial como uma possibilidade também. Boa. Vou mudar o script aqui, porque o Henrique aqui ele mandou uma pergunta para vocês, ele não falou para quem que é, então eu vou fazer a pergunta e os dois ficam à vontade para responder aí. Né? Nem vou escolher quem vai começar, tá? Se vocês aí escolhem aí quem vai começar, o outro complementa. Né? O Henrique falou assim, ó, o estudo da economia é muito importante para o dia a dia do cidadão. Como inserir esse conhecimento na população tão carente de escola pública de qualidade? Né? Está perguntando como que insere esses conceitos de economia na escola pública. Aproveitando que vocês dois são educadores, também trabalham em cursinhos populares, né? Então, é uma pergunta super, super válida, super dinâmica. Então, à vontade aí para quem quer. Todo dia, né? À vontade aí, quem dos dois vai começar a responder aí? Posso começar. Eu acho que, antes da gente falar, se a gente pensa em inserir a economia nas escolas públicas, entender que a gente precisa aproximar não só a economia, né, mas um conjunto de direitos, por mais que a gente queira falar de determinados assuntos de economia, antes a gente precisa entender, será que as pessoas vão estar estruturadas o suficiente para a gente falar de certos assuntos econômicos? Parece, para não ficar uma coisa assim, se a gente conseguir melhorar a renda dos trabalhadores, pais desses alunos, ou esses alunos que estão entrando no mercado de trabalho, se eles entenderem um pouco de melhor de economia, a economia vai melhorar. Para não ter esse olhar, a gente tem que olhar com o que a gente quer falar realmente numa escola pública. A gente quer falar de economia, ou a gente quer falar de uma educação social, uma educação sobre direitos, sobre políticas públicas, onde os cidadãos recorrem quando os preços estão altos, né? E aí a gente pode falar do índice o IDEC, defesa do consumidor. O que a gente quer falar de economia nas escolas, né? Que às vezes não tem uma estrutura mínima para darem suas aulas, né? E o que a gente pode falar de economia enquanto olhar para a sociedade, né? Enquanto educador, um dos exemplos da minha aula era falar da questão da cabeça de gado, né, no Brasil. Poxa, para cada pessoa existem 2 cabeças de gado, né? Tentando falar um pouco de economia para os meus alunos que vivem numa área urbana. Então, falar de economia tem que ir com o olhar de mostrar como a gente está atrelado e como diversos passos que a gente não consegue dar são por causa de escolhas econômicas, né?
de escolhas governamentais, e tem uma estrutura que rege, que impede esse desenvolvimento dos indivíduos que estão na escola pública, né? Para não carregar a escola pública não ser mais a gente tem que utilizar uma pedagogia Paulo Freire básica, né? Não pode ser uma educação bancária falar de economia nas escolas públicas que a gente chegue nesse espaço e fale blá 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 blá, blá sobre o que é economia ou como está estruturado. Não, a gente tem que pegar a partir da realidade desses indivíduos que estão na escola pública, fazer esse debate, né? Sobre os olhares que a gente pode ter sobre a economia e que colabore para ter uma escola pública crítica, né? De qualidade. Escola pública de qualidade é quando a gente pensa num espaço que seja crítico, né? Que os indivíduos possam se desenvolver e tenham essas ferramentas. Então, que a economia chegue para a gente falar na escola pública, que seja mais uma ferramenta que os alunos possam se desenvolver, né? Acho que é isso de modo mais simples. Eu concordo com o Matheus, né? Vou tentar colocar uma perspectiva aqui também, que eu acho que é isso. A economia como uma ferramenta, né? Mas que ferramenta, necessariamente? Que eu acho que é aí que mora, às vezes mora um pouco a nossa dúvida, né? Muitos cientistas econômicos, né, clássicos, cientistas econômicos, eles vão partir primeiro da realidade material da vida das pessoas. Então, o que é a realidade material do aluno de escola pública? Eu acho que a gente tem que partir daí, não pode, né, mas tem que partir daí. A realidade material dele é que ele tem que ir para a escola à noite, trampar de manhã e à tarde, pegar um ônibus lotado para ir, um ônibus lotado para voltar e parar na escola no final do dia e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Claro que isso em diferentes fases da vida, né? Ou a realidade material dele é que ele vai para a escola de manhã, o restante do período ele fica à tarde, uma parte da noite em casa, cuidando do irmão mais novo, ou sendo cuidado pelo irmão mais velho, e partir dessas realidades, claro que eu posso estar sendo aqui um pouco generalista, mas trazer isso que é um pouco característico da periferia mesmo de São Paulo e das periferias do Brasil, né, não só de São Paulo, e começar a entender por que essa relação material da vida dele é constituída dessa forma. Por que ele tem que pegar um busão lotado para ir trabalhar? Por que todos os postos de trabalho estão no centro e não nas periferias, né? Isso é uma questão econômica. Por que todas as linhas de ônibus do bairro são da periferia para o centro e do centro para a periferia, e não da periferia para a periferia? Eu moro no Grajaú, por exemplo, não tem um ônibus direto Grajaú-Capão, né? Eu tenho que fazer maior rolê para chegar no Capão. Isso é uma questão econômica. É uma questão de como foi definido o processo de urbanização na cidade, por exemplo, para que as empresas que têm capital consigam se posicionar nos melhores lugares da cidade e toda a massa de trabalhadores, né, ficam nas periferias e tem que ficar se movimentando nessa migração pendular para lá e para cá para poder acessar a cidade. Um exemplo mais do dia a dia da pessoa. Por que seu bilhete único lá, seu vale transporte do trabalho, ele só te dá a condução para você ir para o trabalho e voltar? Ele não te dá um dinheiro suficiente para você acessar o restante da cidade. Porque no final das contas, você enquanto indivíduo, nesse modo de sociedade que a gente vive, o que é interessante é ter a garantia que você vai conseguir até o seu posto de trabalho, vender sua força de trabalho, sair de lá, voltar para casa, né? O acesso à cidade é uma questão econômica, as formas de acessar a cidade, né? Então, o que é definido como prioridade nessa organização material da vida das pessoas? Então, partindo da materialidade da vida, eu acho que a gente consegue aproximar as pessoas dessas definições, das questões econômicas, que são essas que o Matheus comentou, né, da desigualdade, da organização, desse modelo de organização social, por que é assim, né? E a questão econômica nesse modelo que a gente vive acaba sendo uma das questões centrais, né? Uma questão balizadora para todas as outras coisas. Por que se for olhar para a juventude, por que a juventude quer aquele
Nike 12 mola top para ir pro rolê, né? Isso tudo tem uma questão estética, mas uma questão econômica aí também, né? É uma questão de produção de lucro, de conseguir sempre massificar o consumo, de que os desejos de consumo sejam sempre massificados, né? Não tô aqui fazendo juízo de valor, porque o Nike 12 mola é da hora. Mas assim, é entender por que esses desejos são tão massificados, né? Por que todo mundo quer o iPhone? Por que todo mundo quer não sei o que e tal? Porque é uma sociedade de consumo de massa. Isso é economia. Né? Então, tentar aproximar a partir da vida material das pessoas, essa realidade do cotidiano, do dia a dia, que levanta cedo e pega o busão e não sei o que e tal. Por que na escola ele aprende só coisas que vão fazer com que... sempre o discurso você tem que aprender isso para você conseguir arrumar emprego, né? Porque o destino manifesto, né? Parece que o destino manifesto do indivíduo é arrumar um emprego e vender sua força de trabalho, né? Não tem outras possibilidades no caminho. Então ele tem que ir para a escola, fazer um curso técnico, ir para a faculdade, para no final vender sua força de trabalho, né? E são questões que a economia discute, que estão no cotidiano das pessoas. Então acho que essa é uma forma de aproximar essa discussão em escola, de forma mais do dia a dia, dessa troca de ideia que às vezes eu converso nas rodas lá e tal, e entender que a economia não é aquela economia do índice, não é aquela economia que só mostra indexadores e índices e índices e índices, mas o índice, entender que o índice é o reflexo do comportamento de uma massa de indivíduos. Isso é um índice. O índice, ele não... Porque a gente costuma pensar o contrário, né? O índice que determina como a gente deve se movimentar. Né? Mas é o nosso movimento que determina os índices, alguns índices ali que a gente costuma observar como a economia indexada, né? Aquela economia do PIB, da inflação, que são referenciais muito importantes, mas eles não são referenciais neles mesmos, mas sim na organização da sociedade, né? Eles refletem a organização da sociedade. Eu tento ir por esse caminho aí. Entendeu? O Henrique aqui mandou, acho que foi uma resposta para vocês, e aí eu vou ler o que ele mandou e eu vou complementar uma pergunta para vocês. Ele mandou assim, ó, digo isso pelo fato de que a população fica refém de explicações simplistas, como a economia do país é como a economia doméstica. A família não gasta mais do que ganha, não pode gastar, como se o país fosse uma casa. Bom, lembrando disso, a gente teve vamos dizer assim, uma popularização, né, de algumas pessoas, principalmente também do meio jornalístico, né, um tempo atrás, né, para convencer, né, as políticas que eles queriam implementar aqui no Brasil, que a economia de um país é igual à economia de uma casa, né? Então eles faziam sempre essa comparação. Explica pra gente, vocês aí, vocês que manjam aí de economia, né? É a mesma coisa? Eu posso comparar? Sim, não, porque... Joga a bomba aí para vocês aí. Quem começa? Vou começar pro Pedro beber uma água que ele acabou de falar, mas aí a gente pode ir se complementando tranquilo. Tem razão, Pedro. Pedro não, Henrique. A economia doméstica nada tem a ver com a economia de um país, com o compromisso que o Estado tem com os cidadãos, com o governo, né? Se a gente olhar, a gente falou de inflação, e a gente olhar para o período recente do Brasil, a gente tem o governo Collor lá, que gerou uma das maiores inflações do país, uma ação governamental que gerou um problema econômico. Tá? Mas se a gente olhar os momentos da história, na história mundial, né, e a partir da economia que nos contam, das economias mundiais, nos períodos entre guerras, nos períodos de desenvolvimento, os estados foram um dos maiores fomentadores das economias, né? Que geraram emprego, geraram indústria, geraram trabalho. Então, mesmo sem ter o total de recursos que deveria ter ou tinha para ter esse gasto, é gasto realmente ou é um investimento, né? Ou não é os dois? Vários economistas vão ter diversos olhares para isso, né? Só que se a gente procura um desenvolvimento,
a gente tem que ter um gasto, né? Se eu preciso melhorar a minha leitura, eu preciso de um livro. Então, eu vou lá comprar um livro para melhorar a minha leitura, que afeta a minha educação. Então, por que a gente não olha para o Estado a mesma coisa, né? E se for igual à economia doméstica, os trabalhadores já não recebem o que deveriam receber, né? O DIEESE, né, calcula que o salário mínimo devia ser em torno de 4.400. O salário mínimo não chega nem perto disso, né? Então, que economia doméstica é essa, né? A economia doméstica das famílias é baseado na realidade delas, mas o compromisso que o governo tem que ter com todas as famílias, e aí eu vou direcionar o nosso papo para as famílias brasileiras, extrapola as casas, né? Então não tem como fazer essa comparação, porque o governo que controla a moeda, que tem esse poder de controlar a moeda, que tem e não falando assim, nossa, mas se o governo fizer mais, vai cobrar mais imposto da gente. Não, existem diversas outras medidas econômicas que o Estado consegue pensar suas contas e pensar os seus gastos sem aumentar os impostos, né? Não é uma relação direta. Ah, mas o Estado só ganha com impostos. Não, existem esse fomento da economia, esse fomento do PIB, o Estado está ganhando também, né? Porque mesmo que ele não aumente os impostos, porque já tem uma tributação embutida nos produtos, que é da gente questionar porque para pessoas que recebem mais, que têm controle mais de renda e de salários, pagam mesmo do que uma pessoa que tem condições mínimas, a gente tem que questionar isso. Agora, comparar o Estado, que tem um compromisso com todos os seus cidadãos, com a nossa economia doméstica, é totalmente irracional, né? Se a gente olhar a nossa história, né? Os Estados Unidos não é o que é hoje só porque olhou para o país e pensou em economia doméstica. Não estou dizendo que isso é um dos motins geradores de todas as economias. Não. A realidade do fomento das economias dos países desenvolvidos foi a partir da exploração econômica de outros povos. Os povos latino-americanos, povos do continente africano. A origem econômica de parte da riqueza, né, dessa concentração de capital, tem um histórico aí. Mas quando os países desenvolvidos e até mesmo os em desenvolvimento, eles precisam sair de crises que são colocadas para o Estado, mas que não necessariamente nascem no Estado. Se a gente olhar para a crise de 1929, não nasceu uma crise do Estado, foi uma crise bancária, uma crise do mercado financeiro, né? Uma crise de capitais, de um período que estava anterior a 1929, que tinha uma produção de trabalho grande, que tinha um consumo elevado. Então, não tem como comparar. Para sair da crise de 1929, diversos países já tomaram medidas, não só protecionistas, e talvez também não precise utilizar o termo protecionistas, mas olhar para dentro do nosso território, ver como a gente pode fomentar a indústria, né? Olha a Petrobras, né? É a maior empresa de energia do mundo, né? E foi um papel do Estado, não só olhando para o Estado e falando assim, olha, a gente precisa pagar aquela conta ali. Não, vamos criar uma fonte que seja geradora de renda, geradora de trabalho, geradora de energia, olhar para frente a longo prazo, porque os nossos salários são determinados a curto prazo, né? A gente não sabe a nossa estabilidade financeira numa economia doméstica é diferente por isso, né? Olhar para frente e ver o que a gente consegue sustentar esse país, né? O que a gente precisa para economizar lá na frente. E olhar e ver como a gente é importante ter energia, ter saneamento básico, né? Para o desenvolvimento não só dos indivíduos, mas para os nossos meios, nossas propriedades, né? Industriais, nossa indústria, né? É isso, então, afastar esse olhar de economia doméstica do Estado, porque não foi assim e nem vai ser que países saem de crises, né, e que países saem do status de subdesenvolvimento e de condições precárias. Não, é olhando para onde precisa ser investido. Como é que a gente quer ter educação de qualidade se a gente pensar que a gente primeiro precisa
a arrumar nossa economia, né? Não, as coisas têm que andarem juntas, né? Se a gente precisa ter engenheiros, economistas, profissionais, a gente precisa desse investimento, a gente precisa gastar para ter isso, para a gente ter aqui dentro e fazer esse mercado de trabalho, essa economia acontecer de fato, né? Eu fico falando demais. Eu sou suspeito para comentar, né? Que eu falo demais também, Matheus. Mas o que o Matheus falou é isso, assim, em linhas gerais, não tem como comparar, não dá para comparar a economia doméstica com a economia do Estado, né? Usando aí uns termos mais economês, mas já vou explicá-los, né? O Matheus já comentou muito deles. Em casa a gente não faz política monetária e não faz política fiscal. O Estado faz política monetária e política fiscal. Ou seja, o Estado é responsável por imprimir dinheiro, né, colocar moeda em circulação, né, garantir essa circulação monetária e também é responsável pela cobrança de impostos e definição de metas ali fiscais, enfim, uma série de coisas. Coisa que dentro de casa a gente não faz, a gente não imprime dinheiro dentro de casa, né? A gente não Podia, né? a gente não tem como é que a autorização da sociedade como um todo para fazer gestão de contas públicas, né? A gente não tem esses mesmos instrumentos fiscais e monetários dentro de casa. Então essa comparação ela é muito simplista e muitas vezes desonesta mesmo, com o objetivo principal de sempre entender o Estado como uma organização privada, né? O Estado não é uma organização privada. O Estado não foi feito para funcionar como uma organização privada. Essa ideia de trazer o Estado como uma economia doméstica é muito para tentar sustentar essa retórica, né, esse discurso de que se o Estado tiver uma boa gestão, assim como os órgãos e instituições privadas, assim como você, bom trabalhador que faz a gestão dos seus recursos privados de forma adequada, não teríamos problemas no Estado. Eles só esquecem de todo o motivo pelo qual o Estado foi formado, né? Que é justamente para garantir que a organização da sociedade seja viável e não só no curto prazo. O Estado ele é o único possível, né? A principal, se não única instituição possível de pensar o longo prazo, o longuíssimo prazo, ou deveria pelo menos pensar, né? Essa proposta de organização social e proposta de modelo de sociedade no longo prazo. Então ele é responsável por fazer com que você, Jorge, eu, Pedro e Matheus, consigamos tomar decisões de curto prazo, porque a gente consegue prever como o Estado vai funcionar a longo prazo. Por exemplo, eu sei que eu posso comprar um carro hoje, porque, sei lá, tem uma linha de crédito mais barata na Caixa Econômica que vai me viabilizar pagar esse carro ou pagar um imóvel. Ou eu, empreendedor, vamos pensar do lado do cara lá, o privado, né? Ou eu, empreendedor, eu acho que eu vou, sei lá, aumentar a minha frota de caminhões, né? Porque eu escoo produção agrícola por aí pelo Brasil, porque eu sei que o Estado vai fazer um investimento de longo prazo em rodovias e ferrovias e o que quer que seja. Então, todos esses dois exemplos que eu dei do Estado, eles não podem se sustentar na organização de uma economia doméstica. Porque no curto prazo você vai ser deficitário, ou seja, você vai ter um rombo nas suas contas. Porque você vai estar gastando. E não necessariamente você vai lucrar no final, né? O Estado não é uma instituição montada para ter lucro. O Estado é uma instituição montada para que eu consiga fazer a gestão de recursos, né? Que eu consiga tirar imposto daquele ponto, daquele grupo que a sociedade concordou que deve ser de onde eu tenho que retirar, né? Por isso que a gente tem Constituição, tem um monte de coisa aí, e consiga fazer investimentos em infraestrutura e pensar nesse longo prazo. O Estado ele funciona para isso, não para lucrar.
né? Então, tentar associar o Estado como uma economia doméstica, que pensa sempre o curto prazo, porque a gente, e eu imagino que vocês também, eu penso no final do mês, que vai vir a conta de água, telefone, internet. O Estado não é responsável por pensar a conta do final do mês. Ele é responsável por pensar um modelo de organização social, para que as pessoas possam se responsabilizar por pensar as contas do mês. Entendi. Vou jogar uma bomba agora para vocês aqui em cima do que você está em cima do que você estava falando, né? A gente está perto da eleição, né? E aí tava lendo os planos dos futuros prefeitos aqui, né? São Paulo, Matheus, né? E aí eu gostaria que vocês, como economistas, fizessem uma síntese do que para ajudar as pessoas que vão votar, né? Como que pensar nesse modelo econômico do futuro candidato, para que eles consigam ler, né, as propostas e entender o que eles estão falando de economia. Esse é o primeiro. E o segundo, também a gente vê que também muito das propostas elas são muito em cima de privatização dos sistemas públicos, né? E aí o que vocês, como economia, o que vocês acham dessas propostas todas? Quem começa aí? Jogou a Chernobyl no colo, né? Agora. Mas quando o privado fica, quando o privado sai, quem é que fica? Fica a sociedade, fica a prefeitura. Mas quando o privado não consegue controlar, né? De quem é a culpa, né? E nunca é carregado o peso de empresas privadas nesse processo de privatização, né? Sempre é culpa da prefeitura, né? Eu acho que olhar para a prefeitura nesse momento de eleição é olhar de um jeito micro, mas de um jeito micro para os nossos territórios, mas macro para a sociedade que queremos, né? Qual é a desigualdade mais latente nessa cidade que não está sendo resolvida e a proposta desse candidato não resolve, né? É a condição de moradia, a condição de habitação, saneamento básico, escola pública. O que privatizar vai adiantar? A longo prazo. Esse olhar a longo prazo é importante, né? Quando a gente fizer nossas escolhas para prefeito também. O que esse candidato está pautando que a curto prazo qualquer um pode resolver, mas a longo prazo o que acontece? A gente consegue ver que um ou outro muda uma rua, asfalta. Claro que é importante isso, né? Ter uma viabilidade para as pessoas se locomoverem. Mas às vezes as pessoas não vão andar em determinados territórios, como o Pedro falou, porque não vão ter condições mínimas de pagar um preço de uma passagem que não dê acesso, né? O que adianta a gente ter um Ibirapuera só em um território, né? E nesse território não ser de fácil acesso, se a maioria da população da cidade de São Paulo, vou pegar algo que vocês estão mais relacionados, né? Sou do Guarujá e moro no ABC, não vai ter, né? As pessoas não vão poder terem esse acesso mínimo, essa condição de bem-estar social, né? O Estado tem que ser promotor de bem-estar social. As prefeituras também. Porque a gente só tem um no Ibirapuera, a gente não tem um Ibirapuera no Grajaú, um Ibirapuera na cidade de Tiradentes, né? Um Ibirapuera em Capão Redondo. Pensar o que não só o centro, mas as periferias também, né? Em que esse candidato está trazendo de fato de novo, e não é para trazer algo de novo só com esse título novo, mas trazer algo que mude radicalmente o pensamento, a estrutura dessa prefeitura, desse governo, e deixe não só uma marca, né, mas uma estrutura que colabore para o desenvolvimento dos indivíduos. Escola pública de qualidade, condições dos trabalhadores que o município é responsável, esses trabalhadores têm condições mínimas, né? Se a gente não tem condições mínimas
para os trabalhadores da saúde, né? E aí valorizando o Sistema Único de Saúde. Se as prefeituras não dão foco, como é que essa sociedade vai se desenvolver, pensar na sua saúde? Os agentes comunitários de saúde no período da pandemia, pelos movimentos populares, como um deles eu faço parte, tem feito um papel importante. Mas será que as prefeituras não deviam ter esse papel também dos agentes populares, de estar nos bairros, periferias e favelas, discutindo a saúde da população, levando alternativas de consumo, né? Questionando esse consumo? A educação também é o outro papel que os indivíduos têm que olharem quando falarem das prefeituras e ver o que qual o projeto que esse prefeito ou esses vereadores trazem, né? A Casa Legislativa tem um papel muito importante, né? É importante tá impressa nessas questões que envolvem a nossa cidade, os indivíduos que realmente têm uma ligação com esse território, né? Não os indivíduos que estão só para se eleger, que nem têm uma ligação com esse território, né? Que pertencem, que representam, não representam pela cor, pela classe, pela raça, né? Pelo gênero. Os indivíduos precisam se sentir representados. Então, como é que alguém que não faz parte da maioria da população de uma cidade, já vem em outras condições socioeconômicas, vai conseguir compreender as dificuldades que a maioria da população passa? Questionar, a gente precisa olhar para o candidato e se identificar, né? Se identificar enquanto indivíduos. Então, acho que é um papel. Eu sou contra a privatização, eu entendo que determinados assuntos sejam estratégicos, precisam de uma privatização. Só que se essa privatização não garantir o bem-estar social, não garantir a longo prazo as condições do indivíduo se envolverem, não adianta, por um motivo de contas públicas, privatizar um bem público, né? O município tem que estar de olho para isso, né? O cidadão tem que olhar para isso. Mas será que parece até quando a gente quer privatizar tudo, que o mercado financeiro, que as organizações privadas, de modo geral, são perfeitas, não têm crise, funcionam plenamente, a gente não tem problema com a nossa telefonia, a gente não tem problema de internet, a gente não tem problema com o que consumimos, né? Com a energia, né? Com a energia privatizada, com a luz, às vezes com a água, né? Em determinados territórios, como se fosse ausente de problemas. Não, olha para a realidade que a gente tem até agora, das crises mundiais, e onde elas começaram, né? Parece até que quando fala de corrupção, as empresas também não cumprem o seu papel durante essas corrupções que ocorrem. Não é colocar só o apolítico à frente e desmistificar essa questão de político é tudo igual, né? Não, com política a gente resolve muita coisa. Com política a gente torna uma cidade menos desigual, né? Uma política que pense o cidadão, pense o desenvolvimento dele como liberdade. Aí eu vou citar um autor, que é o Amartya Sen, um autor economista, que faça que os indivíduos sejam menos privados dos bens, da questão da saúde, educação, do meio ambiente. Assim. Olha o momento que a gente está vivendo de destruição do meio ambiente por parte do governo federal. As prefeituras têm que ter um compromisso, sim, né, por mais que sejam pequenos, mas seja urbano ou rural, pensar o meio ambiente, né? Não tem como se ausentar disso e nem jogar para o privado, né? Olhar esse plano e quantas vezes esse plano cita questões estruturais mesmo e traz uma mudança de fato, ou é apenas algo que já poderia ter feito, né? Que já poderia ter acontecido e esse candidato está tentando uma reeleição e não fez, né? Qual é o histórico desse candidato com um vínculo com o povo, né? O que ele representa, que projeto de país, e aí olhar para os candidatos e não olhar apenas para o candidato, mas para o partido ao qual pertence, e que projeto de país esse partido pauta.
será que esse partido ele pauta os mesmos ideais e acredita nas mesmas coisas que eu acredito, né? Será que ele pensa o Brasil, um projeto para o Brasil, do mesmo modo que eu acredito que possa acontecer, né? O Henrique colocou uma pergunta, eu acho que mais vão dizer porque ele não falou, né? Candidatos oriundos da periferia das grandes cidades. Depois. Não, pode ir. Muitas vezes não tem chance. Um caso interessante da ex-vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Oriunda da periferia, mulher negra, mãe solo. Mais de seus votos veio de camadas mais ricas da sociedade. Eu acho que eu entendo o que o Henrique fala, e realmente não é nada fácil, e tem várias questões envolvidas, questões econômicas mesmo. Eu tenho uma matéria recente do Next Jornal que fala que quem são os 5 maiores doadores nas eleições municipais. Esses 5 maiores doadores têm a ver com o que a gente acabou de falar agora, né? Com empresários do ramo de energia. Ou seja, para onde vai esses recursos de indivíduos que doam diretamente para a campanha e até mesmo do fundo eleitoral, né? Será que é a par de igualdade que esses candidatos como a Marielle estão se candidatando? Muitas vezes não, né? Qual é a construção que é possível para que esses vereadores que sejam como a Marielle consigam fazer uma divulgação em massa, né? Como outros candidatos que têm um fundo eleitoral, um fundo partidário muito maior. Mas não só isso, eu não estou criticando vamos acabar com o fundo amanhã, que isso vai resolver, né? Como eu acabei de falar, tem empresas privadas investindo em determinadas campanhas. Então, é uma competição desigual, que já começa por aí, né? E alguns indivíduos prefeitos ou vereadores serem mais conhecidos por uma classe média, uma classe alta mais intelectualizada, mesmo ele representando e tendo origem num povo, está no modo que a gente precisa cada vez mais de pensar só o período eleitoral. A gente tem que falar de política permanentemente, né? A gente só tem uma Constituição hoje por causa dos movimentos sociais permanentes, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento sindical, intelectuais. E isso tudo precisa ser o tempo todo, não no período eleitoral. Né? Essa questão de trabalho de base que se fala, ela tem que ser permanente, porque o poder econômico de determinados indivíduos influencia na campanha. Então a gente precisa cada vez mais estar próximo às nossas origens para fomentar essa política, né? Essa política de confronto, que vai competir já num patamar desigual, né? Esses vereadores, esses prefeitos, né? Que acreditam em projetos de país, que têm um projeto de país que é viável, né? Porque determinadas empresas privadas já vão controlar determinados candidatos, e determinados candidatos vão sair muito mais à frente, economicamente falando, para fazer campanhas em territórios, além desses indivíduos como Marielle, né? Em territórios que sejam periféricos, né? Afinal... Compartilha aí, aí também, nesse modelo econômico que a gente está muito falando do PIX, né? PIX, né? Então, gostaria que você explicasse o que é esse tal de PIX. Se ele é bom, se ele é ruim, sem sair do bom e ruim, né? Mas explica para a gente da onde que surgiu também e quais são as implicações econômicas que esse Pix vai trazer. Beleza. Eu vou comentar um pouquinho do Pix primeiro, mas queria comentar um pouquinho a pergunta de antes aí do... Pode. Fica à vontade. Também. Mas vamos lá. O que é o Pix? O Pix é um novo meio de pagamento, né, de realização de transação no sistema financeiro, né? Então, assim como hoje a gente tem lá TED, DOC, boleto, cartão de crédito, débito, que são meios de pagamento, o Pix ele surge como um novo modelo de pagamento. O Banco Central, segundo o que ele colocou lá tem lá no próprio site do Banco Central, os principais motivos são de adequação tecnológica, de melhoria da experiência do cliente, né? Porque agora pode ser tudo na hora e tudo mais, e da facilidade, né? Dessa possibilidade de ampliar o número de pessoas bancarizadas, né?
para eu tendo uma transação sem custo e mais rápida e fácil de acessar, né? Então o Pix, em linhas gerais, ele surge por isso. Então ele é um meio de pagamento e ele vem, eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, essa parte de adequação tecnológica é o principal, né, um dos principais pontos para acompanhar esse novo movimento, essa nova dinâmica de relações sociais e relações financeiras e econômicas, né, que o pessoal quer tudo na hora ali, para para usar o termo em inglês, né, just in time, né, que aí fica, Fica bonito, né? aí o pessoal ouve a gente, né? Mas trazer essa característica de adequação tecnológica para esse novo modelo para essa nova dinâmica social. Para a pessoa física, ele é muito positivo, assim, não vai realmente ter custo. Tem uma discussão ainda que está em curso ali, com algumas instituições, alguns órgãos junto com o Banco Central, para saber se vai ter limitações, se vão ser 30 transferências por mês que você vai ter gratuito, se vai ser mais, vai ser menos, se não vai ter limite, né? Então tem um período de testes, digamos assim, que iniciado esse modelo transacional, a gente pode ter alguma pequena alteração, mas no geral para a pessoa física é muito positivo, porque você vai conseguir fazer a qualquer hora do dia, 7 dias por semana. Então tá sempre disponível ali, você não precisa esperar de sexta para segunda, não pode fazer depois das 5 da tarde, né? Então tem alguns benefícios para a pessoa jurídica. Algumas instituições podem cobrar alguns custos, né? Mas custo pequeno. Então o cara lá que tem uma lojinha, ele vai poder substituir, por exemplo, todas as maquininhas de pagamento que ele tem por um QR Code com a chave Pix dele lá, criptografada. Aí a pessoa vai lá, na hora de pagar, só lê aquele QR Code e faz o pagamento ali, via Pix. Então, para o cara, apesar de poder ter uma taxinha ali, ele vai jogar fora todas as outras maquininhas que ele tem, vai parar de pagar taxa. Então, pode acabar compensando ali para o cara que é PJ. Para alguns, né? Não para todos. Então ele vem para facilitar realmente o meio de transações financeiras. Da perspectiva das instituições financeiras, para algumas, né? Não vou citar nomes aqui, mas as mais formais, digamos assim, não é tão positivo, né? Porque é uma perda enorme de tarifa, de recurso que entra nos bancos, né? Então tem esse movimento dos bancos também de buscar uma readequação ali para esse novo modelo que tende a trazer um aumento da concorrência, pelo menos nesse setor de transações, né? Não em tudo, mas hoje muita gente às vezes tem conta em algum banco, em alguns bancos formais, digamos assim, mais antigos, pela confiabilidade, pela confiança que tem, ou pelo tipo de serviço que é ofertado, mas cada vez mais os bancos digitais estão ampliando essa competição, né? E o Pix ele vem para ampliar ainda mais essa competição na margem, né? Como a gente costuma, essa competição marginal aí que os economistas gostam de falar, né? Então, é isso, em linhas gerais é isso. Pix, pode usar que vai ser bom. Comentar o. Você Vou, queria comentar? vou tentar comentar aqui de forma breve, para não, que eu falo pra caramba. Mas vamos lá. Sobre eleições, assim, o que eu tomo para mim, assim, muito, quando pegar uma ferramenta econômica para olhar alguma coisa, é tentar olhar um pouquinho mais para o orçamento, né? Não sei, não necessariamente a gente está falando de economia quando a gente está falando disso, pelo menos eu não penso economicamente em si, mas penso de forma de prioridade mesmo. Quando a gente fala de orçamento público, né, seja ele, quer dizer, seja não, principalmente no município, né, porque no final do dia as pessoas moram no município, né, elas não moram no estado, não moram na federação, elas moram na cidade, né, no bairro ali. Então, essa questão orçamentária do município é muito importante para ser observada. E tem alguns candidatos que têm propostas como orçamentos participativos.
que eu acho que é uma boa, porque quem mora nos extremos, no Grajaú, cidade de Tiradentes, ou em outras cidades, aí mora em Guarulhos, sei lá, mora no extremo leste de São Paulo, as pessoas que estão lá que sabem as prioridades do bairro, né? Então, orçamentos participativos, junto com as subprefeituras, podem ser uma possibilidade para eu conseguir ir organizando a partir das prioridades da população, do bairro ali, que reside ali, organizando as prioridades e atendimento de demanda. Então, propostas de orçamento participativo, para mim, são sempre muito positivas. Assim, eu olho com bons olhos, porque eu não fico sentado lá porque hoje o que a gente tem é o prefeito sentado lá na cadeira e definindo que no Grajaú precisa ter escola, não que não precise, né? Mas, por exemplo, o Grajaú precisa, na cidade de Tiradentes também precisa, no centro também precisa, na Zona Oeste também precisa, lá no Menininha, no Jardim Ângelo, no Riviera está precisando também, mas ninguém foi lá mesmo fazer uma consulta popular, uma consulta à população ali para saber quais são as prioridades. Pode ser que a prioridade ali seja mais linha de ônibus, seja, enfim, fazer com que linhas de trem cheguem até o local, que o município pode fazer convênios com o Estado para isso, né? Então, tentar olhar para candidatos que proponham esses orçamentos participativos, junto às sobreprefeituras e às organizações sociais. Eu acho que isso é algo que eu sempre olho e acho que pode ser uma boa pedida. E quando a gente fala de relação com privatização e estatização, né, vou tentar ser bem bate-pronto aqui, mas todo mundo criou-se um ideário que eu não sei de onde surgiu, de que ser privado é ser bom gestor, né? E ser público é ser mau gestor, né? Eu não sei da onde que surgiu isso, né? Da onde vem essa disposição. Quando a gente olha, por exemplo, alguns índices, né? Eu estava fuçando um tempo atrás lá os índices da OCDE, né? Dos principais países lá com nível de estatais lá. O Brasil está lá em cima, mas acompanhado dele tem alguns outros países. A gente tem a China, por exemplo, e a China é um exemplo de geração de riqueza nos últimos anos, né? Então, ser estatal não necessariamente reflete na impossibilidade de gerar riqueza. A gente tem países nórdicos ali que tem também uma alta concentração de estatais, isso não impede a geração de riqueza. A gente tem o caso da Coreia nos anos 90 e até agora, né, a Coreia do Sul em específico, onde o investimento estatal foi o que subsidiou grandes empresas como a Samsung, que a gente tem hoje, como outras empresas, né? Então, essa associação também faz parte da retórica de que o Estado ele tem que funcionar como um ente privado. Isso tudo é um conjunto de coisas, né? Então, não necessariamente o que a definição de ser estatal ou ser privado, ela tem que passar por também prioridade. Muita gente associa produtividade à rentabilidade, né? Se eu sou produtivo, logo eu sou mais rentável. Se eu sou mais rentável, logo eu sou mais produtivo. Mas não quer dizer que você é rentável, que você é produtivo. Tem um monte de empresa aí que, sei lá, tem uma empresa que faz caixinha de fósforo. Ela pode ser muito rentável, mas será que ela é produtiva quando a gente pensa no modelo de sociedade mesmo? Ela produz algo que a sociedade realmente requer em grande escala, né? Então, o que é ser produtivo em relação a ser rentável? Então, a gente tem que dissociar essas duas coisas que não são palavras iguais. Um não é fim para o outro. Eu não tenho que ser rentável para ser produtivo, eu não tenho que ser produtivo para ser rentável. Elas, em alguns casos, podem caminhar juntas, né? Em alguns casos podem caminhar juntas. Eu posso ter uma empresa privada que faz um baita negócio lá, social, enfim, que ajuda as pessoas, isso é produtivo, né? Isso é produtivo e rentável. Mas o produtivo saneamento básico, por exemplo, é um bem público, né? Isso é rentável?
como é que eu rentabilizo o saneamento básico, né? Então, não necessariamente é um serviço, é um bem que o fim dele é ser rentável. O fim dele é ser produtivo, é atender às demandas da sociedade, pronto, né? Então, o papel do Estado é um papel de garantia de produtividade para atendimento das demandas sociais. É isso. O que a gente pode avaliar é se ele está atendendo ou não. Mas não quer dizer que se ele virar um ente privado, se aquele eixo do Estado virar um ente privado, ele vai passar a ser produtivo e vai atender todo mundo só porque agora ele é rentável. E um outro ponto fundamental é quando a gente falou de longo prazo e curto prazo. Por exemplo, eu privatizar uma empresa, o que ele me gera na hora? Me gera caixa. Eu vendo. Sei lá, eu pego a Petrobras e vendo. Vai me gerar caixa no curto prazo. Pô, legal. Mas quanto tempo dura esse meu caixa? Né? Quanto tempo eu vou ter aquele recurso? Aquele recurso não é infinito, aquele recurso é limitado. Será que depois de eu gerar um caixa, a empresa privada, porque não é mais de responsabilidade dela, né? A responsabilidade dela é ser rentável, porque empresas privadas, o objetivo delas são ser rentável. Será que aquela empresa privada, ela vai continuar prestando serviço de forma produtiva para a sociedade? Porque meu recurso já acabou depois de 10 anos, né? Mas a empresa privada continua ali. Então, privatizações geram caixa no curto prazo, pode, sei lá, sanar um problema de déficit fiscal, mas vai resolver o problema social, né? É esse o ponto que a gente sempre tem que olhar. Gerar caixa e gerar um superávit ali no orçamento não necessariamente resolve o problema social. E o Estado, ele é a instituição responsável por pensar a longo prazo. Então, acho que a gente sempre tem que olhar isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Boa. Nós estamos chegando aos finalmente aqui, a gente até passa um pouquinho do tempo, mas a conversa tá boa, a gente poderia ficar mais um pouquinho. Vou começar com o Matheus agora, né? Agora, pai bola aí. Matheus, pergunta para você, ó. Vamos lá. Qual que é a pergunta que eu deveria ter feito pro Pedro e eu não fiz? Nossa, muito difícil isso, hein, gente? Ai. Nossa, realmente eu vou pensar um pouquinho, porque a do Scrum Master foi o máximo, assim, eu sou um Scrum Master, eu tô até com esse título para mim agora também. O Pedro veio com esse nome para gerenciamento de projetos. Eu falei assim, gente, eu fiz tanto isso na minha vida, que eu fui estagiário da prefeitura, e aí certos nomes que eu só passava batido, o Pedro falou agora, então é isso, eu sou um Scrum Master da vida, só que não sabia desse título. Era esse nome antes, né? Eu não tinha esse nome antes, né? Como é que eu vou dizer? Qual a pergunta o Jorge tinha que ter feito pro Pedro o que ele... Nossa, não sei, realmente me pegou. Mas como é que ele vê que a gente... O que a gente vê que a gente pode fazer pelo Brasil, né? Eu acho que esse papel do economista não é uma pergunta fácil, né, Pedro? Nem sei se você vai responder, né? Mas é isso. O que ele vê enquanto economista que a gente pode fazer pelo país, assim, sabe? Porque Por favor, várias respostas mais sucintas, assim, se a gente conseguir. Eu acho que consultar mais as pessoas, né? Sejam cientistas, seja a classe política, consultar mais as pessoas, sejam as pessoas mesmo se consultarem e se organizarem. Acho que a proposta passa por uma organização coletiva. Eu acho que a gente está cada vez mais distante de organizações coletivas e propostas com um mínimo de consenso coletivo. Então, eu acho que o papel não só do economista, mas como o do Jorge hoje, por exemplo, né, de tentar trazer consensos para um ambiente onde isso está muito distante, onde a gente possa conversar e construir propostas coletivas. É isso que eu espero. Então, beleza. Pai, ponta. Pedro, que pergunta que eu tinha que fazer pro Matheus que eu não fiz? Eita.
Deu tempo de eu pensar, mas... Olha, eu vou para uma pergunta mais ou menos nessa linha, mas assim, é mais o que você espera, Matheus, para o futuro? Uhum. Qual que é a sua esperança no futuro? Olha, eu acredito que a gente possa sair, conhecer o nosso passado para fazer esse futuro, para mudar o nosso presente, né? E que os povos tenham condições disso, né? Eu amo meu país, eu amo. É triste ver esse período que a gente está passando, né? De tanta dor e saber que vai se prolongar ainda, né? Então, o que eu espero do futuro é que a gente possa ter condições mínimas, sabe? De poder se sentir orgulho realmente desse país, das pessoas que nós somos, dos indivíduos, que a gente consiga quebrar esse distanciamento da ciência, mas eu não culpo só a ciência, né? Eu não culpo só um indivíduo, é um sistema, né? E esse sistema tem quem controla. Então, a autonomia dos povos, né? A gente se reconhecer enquanto povo latino-americano, eu acho que é um dos fatores, sabe? Poder. Eu só quero ser feliz, poder andar tranquilamente onde eu nasci. É uma música-chave para que estava lá na minha infância, que está presente e faz tão presente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Não é fácil ser negro num país que a gente está vivendo. E eu só quero poder andar tranquilamente no meu país, né? No lugar onde eu nasci. Eu acho que é isso que eu espero do futuro, que a gente possa construir esse futuro, né? Um Brasil que reconheça sua história e que esteja que a política não seja um estigma negativo, né? A política seja algo positivo, que os povos possam fazer, todos possam estar na política, né? Todos os corpos, né? Diretamente, participativamente. A gente não vai construir uma política se todos os povos não estiverem envolvidos nesse projeto de nação que a gente pode colocar em questão, né? Colocar para esse Brasil. Acho que é isso. Boa. Então, bate pronto de novo. Agora que a gente realmente está indo bem pro finalmente. Vamos começar com o Pedro, aí o Matheus consegue pensar também um pouquinho agora. Bate pronto, Pedro. Cita aí, no máximo, no máximo, no máximo. Dois autores ou autoras que as pessoas têm que ler. Não precisa ser da economia. Assim, ó, Não, tem que ler tal pessoa por causa disso, tem que ler pessoa por causa disso. ó, leia o Milton Santos, para ter esperança, que ele me passa esperança de um projeto, para entender a organização dos espaços, para ter referência negra, leiam Milton Santos. Da primeira vez que eu li, o contato que eu tive mudou minha percepção de meu olhar para a sociedade, me deu esperança. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa possibilidade. E outro autor que eu tenho acompanhado mais é um autor chinês, né, que é o Rajon Chang. Leiam Rajon Chang. Leiam Rajon Chang. E entendam que nem tudo, para poder entender que nem tudo que nos é vendido como sonho foi construído dessa forma. Nem toda ideia de ser desenvolvido, de ser o país para frentex, né? Para usar um termo mais, eu ia dizer jovem, mas não sei se isso é tão jovem já, né? Para ser um país para frente, um país desenvolvido, um país referência, não foi bem esse caminho que os países seguiram, né? Para a gente ver que muito dos modelos que às vezes que nos propõe, né? Que a gente engole como modelo adequado, não funcionou aqui nem em lugar nenhum. Então, se a gente continuar batendo na mesma tecla, não vai funcionar aqui também. Repete o nome dos dois autores. Milton Santos e o Rajon Chang.
Por uma outra globalização do Milton Santos, é o que eu recomendo, ou Espaço Dividido, gosto muito. E o Rajon Chang, o Henrique já comentou ali, Chutando a Escada. Leiam Chutando a escada. Chutando a Escada Boa. do Rajon Chang, Milton Santos, Por uma Outra Globalização e Espaço Dividido. Valeu. E você, Matheus? Eu ia olhar para minha estante, mas eu tô de mudança, e aí já empacotei. A primeira coisa que empacotei foi os livros. Mas eu vou fugir de uma regra que eu tenho hoje, e aí talvez não vou citar autores brasileiros. Já que o Pedro cumpriu a tarefa, eu gosto de ser os 50% de tudo, né? Hoje eu vou falar Franz Fanon, leiam Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da e Silvia Frederici, Frederici, que se escreve, né, com C, O Caliban e a Bruxa, né? Autores brasileiros, leiam Lélia Gonzalez, eu acho que é fundamental, e Sueli Carneiro. Seriam os autores que eu indicaria por hoje, né? Só podiam 2, eu falei 4, mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo aqui. É porque proporção. É proporção, é muito proporção. É isso. É muito injusto não 2, falar de 4, Brasil. é tudo múltiplo, é tudo múltiplo. É tudo muito. Bom, então vamos lá. Considerações finais. Matheus, palavra é sua. Gente, eu queria agradecer, foi muito gostoso estar com vocês dois aqui. Muito obrigado, Jorginho, pelo convite. Eu espero uma coisa que eu falo para uma amiga, ela é uma amiga física médica mestranda no IPEM, na USP, em que às vezes é difícil eu me identificar enquanto economista, né? Porque não fui as condições em que eu vivi não estariam pressupostas que eu poderia ser um indivíduo economista, né, com 2 diplomas, 3 diplomas, hoje está no mestrado. Então, esses momentos às vezes me falam assim, é possível sim, e eu preciso cada vez mais de estar nesse papel enquanto economista, né, debatendo, falando de economia, e me identificando enquanto economista, mas com o olhar de onde eu venho. Então, muito obrigado por esse espaço, pela construção desse espaço. É isso, considerações finais. Eu que agradeço. Pedro? Poxa, eu também agradeço muito o convite, agradeço o Matheus, agradeço por compartilhar muita coisa, por esse tempo que a gente passou aqui junto. Para mim foi muito rico, eu me diverti bastante, aprendi bastante. Me deu força também, eu acho que força e esperança, né, que eu acho que às vezes é muito o que nos falta de vez em quando, né. Força às vezes a gente tem bastante, mas às vezes nos falta esperança, né, para poder fazer mais, tentar mais e buscar mais coisas. Isso que o Matheus comentou agora me tocou bastante também, então só tenho a agradecer e desejar esperança para todo mundo, até no momento mais desesperançoso, de que uma hora vai melhorar. Não, vai melhorar. Já tá melhorando. Nós estamos aqui, né? Estamos 3 homens pretos vivos, né? Discutindo não questão racial, né? Estamos discutindo economia, né? Nós estamos discutindo as nossas profissões, né? Nós não só podemos falar sobre questão racial, né? Nós estamos falando de outras coisas também. Então, agradeço muito as pessoas que participaram aí. Valeu, Henrique, pelas perguntas. Não conheço você, mas já considero muito. A gente vai. Pode considerar que esse rapaz é bom. Pós-pandemia aí a gente se encontra e se conhece. Matheus, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Todo mundo aí, curte aí o canal, o Steam é Nós, e acompanha aí e assistam. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Fui. Tchau, gente. Boa noite.